amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, convida você a participar desse trabalho de amor. Compartilhe os nossos estudos. A TV Nova Luz é um centro espírita virtual, onde nós temos palestras, debates, entrevistas, programas de músicas, enfim, grupos de estudos como esse nosso aqui. Temos assim uma gama enorme de informações que vocês podem acessar e compartilhar. Nós já somos 110 mil inscritos. Olha que maravilha, que beleza. Jesus conta com esse nosso trabalho, e Yasmin Madeira, que chefia tudo isso, com o Ricardo e toda a sua equipe, da qual nós somos muito gratos. Essa semana, então, que tivemos, eu compreendo as nossas irmãs que têm filhos morando distantes, né, que passamos um período sem poder abraçar nossos netos, sem abraçar os nossos filhos, e esses que moram fora, então, que pegam Covid, que nós estamos imersos nessa pandemia, nessa prova coletiva. Essa semana passei por uma agonia muito grande por conta disso, e a TV Nova Luz, todos os trabalhadores, os nossos irmãos espíritas, me deram uma sustentação enorme para eu passar com menos aflições, né? Assim, então, nós temos que nos unir, nos dar as mãos nesses momentos de dor. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. A semana passada, nós finalizamos esse livro lindo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando sobre o seu último capítulo, Profissão de Fé do século XX. E finalizamos a programação lembrando o grande filósofo Baruch Spinoza, né, racionalista, filósofo holandês do século XVII, que recebeu o Xerém. O Xerém é aquela bula que amaldiçoava, aquela bula da Inquisição, que amaldiçoava as pessoas, né? E ele recebeu a bula do maldito, maldito seus amigos, maldito seus filhos, maldito seus parentes, maldito quem se aproximasse dele, exatamente porque ele não compactuou com aquela situação de poder da igreja da época. Enfim, mas ele trouxe um ensinamento muito interessante quando ele dividiu as pessoas em 3 grupos interessantes. Nós falamos isso na semana passada, né? Porque nós terminamos com o Leon Denis falando, resumindo todo o seu estudo do livro, do problema do ser, o problema do destino e as potências da alma, incluindo a dor. Fizemos vários encontros sobre isso. E aí nós finalizamos lembrando a contribuição desse filósofo, porque Denis foi um estudioso, ele citou vários filósofos dentro do seu livro. E Baruch Spinoza, ele divide as pessoas em 3 grandes grupos: os inconscientemente infelizes, que são aqueles que reclamam de tudo, reclamam da vida, muitas vezes suicidam, saem da vida, não compreendem a grandeza da vida, o sentido da vida, a razão da vida. Eles são infelizes, claro, mas não tomam consciência de sua própria infelicidade, de como sair dessa situação. Então, é o grupo dos inconscientemente infelizes, que André Luiz chamou de as pessoas que têm vocação para o abismo, né? São as pessoas que estão sempre reclamando de tudo, as pessoas que não acreditam em nada, que duvidam de tudo, etc. E depois ele falou os inconscientemente felizes, no qual eu enquadro a maioria de nós, né? Que a gente ignora que existem irmãos que estão passando por processos difíceis, por dores grandes, que a gente fecha as portas da sensibilidade
e fica vivendo numa bolha, né? Os inconscientemente felizes. Ah, eu estou bem, minha família está bem, as outras pessoas que se cuidem, né? Não é mais como os mosquiteiros, um por todos, todos por um, mas é cada um por si, salve-se quem puder. São os inconscientemente infelizes, aliás, felizes. A gente é feliz porque não toma consciência, não quer saber da dor, né? É como dizia aquele personagem esqueci o nome daquele personagem muito engraçado, Chico Anísio, o Chico Anísio, que dizia, eu quero é que o povo se exploda, né? Fazendo um personagem assim de um político bem indiferente, bem inconscientemente feliz, né? Assim. E depois ele falou do grupo que nós deveríamos buscar e que todo projeto de amor de Jesus se baseia nisso, de nós sermos conscientemente felizes, ou seja, entender a própria problemática, entender o que que nós estamos fazendo aqui, entender o porquê da dor, da transitoriedade da vida, a gente tem que entender isso, e, e aí a gente tomar consciência que é possível mesmo ser feliz através do trabalho da caridade, que a caridade é o caminho mais curto para nós nos tornarmos pessoas boas, né? Pessoas capazes de colaborar com esse momento de transição que a Terra está passando. Então, a partir de hoje, do programa 40 e qual é o número hoje? Nós estamos 41, hashtag 41, né? Hashtag 40, hashtag 41 é o nosso 41º encontro. A partir desse 41º, nós vamos também fazer uma revisão de tudo isso que Leon Denis nos ensinou, aproveitando a opinião de vocês. O que mais vocês querem saber sobre esse livro, o ser, o destino e a dor? O que mais podemos falar? Então, hoje nós reservamos um estudo que fizemos no dia 13 de abril. Falamos sobre o sono e os sonhos. O sono que tem aquelas fases do sono, né? Que todos nós precisamos de dormir. Nós somos seres que não podemos ficar acordados o tempo todo em vigília. Nós necessitamos de adormecer. O que é dormir na visão espírita? É você deixar o seu corpo em repouso e fazer com que a sua alma possa se desdobrar e vivenciar a realidade espiritual. Então, meus irmãos, nós somos seres interexistenciais, como diz Herculano Pires. Gosto muito dessa definição desse estudioso da alma humana. Nós somos seres interexistenciais. Nós vivemos a realidade material através dos cinco sentidos, mas hoje já sabemos que são mais de 10, né? Estou usando as minhas mãos para dar uma dinâmica pedagógica. Então, através dos sentidos novos também, a intuição, a bilocação da consciência, a clarividência, etc. e tal, nós percebemos a realidade material. E também, quando a nossa alma se desprende um pouco do corpo, que a nossa alma não está igual um pássaro enjaulado, não, nós temos liberdade para viajar com o nosso corpo espiritual, né? É bom lembrar que a nossa alma é revestida pelo corpo perispiritual, ou corpo espiritual, como chamou Paulo de Tarso, e os espíritos denominaram perispírito, revestido pelo nosso perispírito, nós nos desdobramos, ou seja, nós deixamos o nosso corpo adormecer e vamos vivenciar a dimensão espiritual.
Só que esse transe natural que a vida nos oferece, até pela nossa própria sobrevivência, porque as vibrações da nossa alma não suportaria ficar em vigília durante toda a nossa existência. Ela não suportaria essas vibrações pesadas, que é estar encarnado numa escola ainda em processo de regeneração. Então, nós precisamos de dormir. E aí, quando nós dormimos, a nossa alma se estende, né, se expande, ela deixa o corpo através daquele cordão de prata, estamos recordando esses estudos, e vai ter uma vivência na dimensão espiritual. O problema é que a maioria de nós, muito apegado, né, ainda não aprendemos as lições do desapego, muito apegados ao mundo material, nós ficamos com dificuldade para dormir, para entrar nesse transe profundo, nesse sono profundo, aquelas fases do sono. Você gasta, às vezes, muito tempo para chegar no sono profundo, que, na verdade, o sono profundo não precisa ser maior do que 20 minutos, né? Assim, segundo a ciência, é quando a pupila dos nossos olhos, chama rapid movement, quando você está sonhando, você fica fazendo o movimento dos olhos como se você estivesse acordado. E, na verdade, é a alma vivenciando a dimensão espiritual nesse momento do sono profundo. De forma que, quando nós demoramos a chegar nesse sono profundo, a gente fica estagiando naquelas fases intermediárias do sono. E nessas fases intermediárias do sono, antes de chegar no sono profundo, nós temos dois tipos de sonhos, segundo nos ensina Leon Denis. O primeiro sonho ele chamou de sonho comum, quando nós estamos ainda semi-dormindo, semi-acordados, estamos numa vigília ainda, mas um pouco adormecidos, nós temos os chamados sonhos comuns ou pesadelos, são verdadeiros pesadelos, porque nós precisamos realizar os nossos desejos mais profundos para adormecer. Segundo Freud, né, enfatizado também pelo Dr. Jung, para a gente dormir, nós precisamos sonhar para adormecer. Porque esse sonho comum, esse sonhar, é realizar os nossos desejos mais profundos, os nossos desejos mais íntimos e também as nossas preocupações do dia a dia. Então, se nós estamos muito preocupados com o filho, a gente pode ter um pesadelo que ele está morrendo, né? Ou que está perdendo os dentes, que diz que os dentes é um simbolismo de... Criou-se essa linguagem simbólica para o nosso cérebro, né? Então, assim, os nossos sonhos são muito simbólicos, são cheios de símbolos que precisam ser interpretados. Esses símbolos têm a ver com as nossas crenças, nossas e dos nossos ancestrais. Então, nesse primeira classificação dos sonhos, nessa primeira classificação, que Leon Denis chamou de sonho comum, e que Freud também definiu que é o sonho que antecipa o nosso sono, e para a gente dormir, nós precisamos sonhar, ou seja, para nós chegarmos ao sono profundo, temos que passar por essas fases dos sonhos, e às vezes cheios de pesadelo. Nesses sonhos comuns, quando nós somos adolescentes, tem sonhos muito comuns dos adolescentes, né? Que é aquilo que, como os hormônios da sexualidade estão assim mais latentes,
em torno dos 14 anos, a gente sabe que a glândula pineal, que é frenadora da sexualidade até essa idade, ela abre as comportas da sexualidade. E aí os meninos e as meninas ficam sendo gerenciados pelos hormônios, né? Os hormônios da sexualidade, porque o sexo é vida, o sexo é criação. E essa sexualidade é necessário ser vivenciada também, até para nós perpetuarmos a espécie humana, né? Assim, então nós temos que vivenciar a sexualidade. Então, nessa fase, o adolescente sonha muito que ele está nu, correndo na rua, ou que tem uma pessoa horrível correndo atrás. Eu, quando era criança, eu me lembro disso, quando eu era adolescente, eu sonhava muito que um homem todo vestido de negro saía correndo atrás de mim, eu acordava assim daquele pesadelo. Outras vezes sonhava que estava passeando pelo cemitério, isso porque tinha uma empregada da minha mãe que ela contava muitos casos de cemitério. Então aquilo ficava impregnado na minha mente. E até na fase adulta, se você, na hora de dormir, vê esses filmes horrorosos, cheios de violência, cheios de sangue, cheios de sexualidade desequilibrada, é provável que quando você for dormir, você entre em cenas dessa natureza, porque o seu organismo ficou impregnado disso. E ainda tem outras coisas interessantes que a gente fala a respeito do sono, né? Falamos nesse 13 de abril, foi o nosso programa, o hashtag 10, né? Que nós falamos sobre esse assunto. É possível que a gente, antes da gente dormir, a gente encha muito o estômago, né? Come comida muito pesada, e à medida que a gente vai envelhecendo também, nosso metabolismo vai ficando mais lento. Então, se a gente come muita comida gordurosa e tudo, é provável que a gente tenha pesadelos nessa primeira fase, segunda fase do sonho, do sono, né? A gente vai ficar com a mente ainda impregnada daquelas últimas imagens vistas antes de dormir, porque o organismo ainda está processando a digestão lentamente. Então, seu organismo está ali trabalhando e a alma está ali de vigília para que tudo ocorra bem, para que você não engasgue, para que você não morra ali de uma indigestão, né? Então, é prudente que a gente se prepare para esse sono. Esse sono, a gente tem que se alimentar e dar pelo menos umas 2, 3 horas para que a digestão se processe, né? Quando as pessoas são mais jovens, essa digestão, esse metabolismo é feita de forma mais acelerada. Então, a pessoa pode até comer uma feijoada e dormir. Mas já no meu caso, eu não posso ter esse tipo de procedimento que, com o conhecimento que nós temos hoje, eu vou correr risco na hora de dormir, porque eu fico ali na vigília, né, esperando a minha digestão, eu posso engasgar durante o sono, que isso acontece muito quando nós estamos com o estômago muito cheio e vamos para a horizontal, pode ocorrer esse refluxo, né, assim, que é muito comum também na terceira idade, já é muito comum na terceira idade. Então, meus irmãos, esse primeiro sonho classificado por Denis, são esses sonhos comuns, chamados comuns porque todo mundo os tem. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não me lembro de nenhum sonho. Não lembra porque não quer. Porque querendo, todos nós sonhamos, né? Assim? E tem os sonhos reflexivos que Denis fala, que é assim impressionante. Eu tive muitos sonhos reflexivos, até para escrever, para psicografar aqueles 2 romances, né? Aliás, os 3, porque A Memória e o Dom, O Estranho Condomínio
e a Imperatriz por um Dia, me apareceram em sonhos espíritos que vinham me contando coisas. E quando você tem sonho reflexivo, você pode estar sonhando o seu passado também. Por isso é importante você anotar os sonhos, porque você se vê com outra roupagem, com outras pessoas, mas você sabe que é você. Interessante isso. O sonho reflexivo, então, são sonhos que têm noção de continuidade. Você sonha um pedaço hoje, passou uma semana, você sonha outro pedaço, e são sonhos marcantes. Eles ficam assim te impressionando os sonhos. Uma certa feita eu tive um sonho muito impressionante, já contei isso para várias pessoas, porque me marcou que eu tinha que atravessar um quintal e vinham uns pitbulls em cima de mim e me mordiam inteira e eu voltava, eu não conseguia atravessar o tal quintal. E aí eu ficava pensando, será que seriam espíritos em forma de pitbull? A gente que é médium fica imaginando, né? Até eu descobri que não, eram os meus medos mesmo. Eu tinha uma escola e eu não estava bem com a minha sociedade, eu precisava tomar uma decisão, quer dizer, a decisão era atravessar aquele quintal, e no meio do caminho vinha aqueles pitbulls, que eram os meus medos, né? O meu medo, puxa, trabalhei tanto nisso, será que é certo eu comprar parte delas ou vender a minha parte, aquela coisa toda? Então, eu sofri muito num período de indecisão que a minha mente simbolizava assim, eu precisava atravessar aquele quintal. E os pitbulls vinham e não deixavam eu tomar a decisão. Até que no momento, quando eu percebi que esses sonhos repetitivos, eu levava muito susto quando vinha o sonho novamente, né? Os sonhos chamados reflexivos, que não deixam de ser sonhos comuns, mas como se repetem igual, tem um outro recado, é o recado do meu subconsciente para mim mesma, né? Aliás, todo sonho é isso, todo sonho é um recado de você para você, seja o sonho comum, seja o sonho reflexivo. E aí, quando eu decidi, graças a Deus, tomei a melhor decisão, vendi a minha parte, depois abri uma outra escola, que eu adoro escola, e aí pararam os sonhos. Eu venci meus pitbulls, que são esses ursos poderosos da nossa psique, como diz Stanislav Grof, né, que é um outro estudioso da alma humana. Então, eu consegui vencer esse desafio. E os sonhos reflexivos têm essa revelação também do passado. Isso é que é bom a gente examinar, que às vezes você começa a vivenciar uma história lá do passado, você com outras vestimentas e tal, e depois esse sonho vai tendo noção de continuidade, como se forem capítulos. Aliás, queria fazer um desafio para vocês, quem já sonhou quem teve sonhos reflexivos, poder nos contar para a gente revelar aqui para os nossos irmãos, né? Compartilhar esse conhecimento. E, por último, são os sonhos etéreos. Esses, sim, são maravilhosos. São sonhos que a nossa alma se desdobra totalmente, vai a dimensões maiores, com a ajuda do nosso guia espiritual, ele nos permite chegar lá a dimensões maiores da vida, onde nós vamos aprender muita coisa, onde nós vamos entrar em contato com os estudiosos da alma humana, quando é o nosso caso de divulgar os ensinamentos espíritas, é muito provável que a gente possa ir em escolas na dimensão espiritual. Como diz Denis, na dimensão espiritual existem sociedades das quais você faz parte. Se você gosta muito de pintura, você pode viajar, encontrar com os amigos seus da espiritualidade e pegar informações novas sobre técnicas novas, sobre pintura, se inspirar
pedir a Jesus que você possa ir a essas bibliotecas vivas, né, de ensinamentos. Certa feita, quando nós fomos fundar o Instituto Leon Denis em Juiz de Fora, nós fomos em sonho num instituto na espiritualidade, onde as pessoas, não sei se era Instituto Leon Denis, mas nós fomos num instituto, num prédio lindo, todo marmorizado, me lembro alguns detalhes do prédio, e tinham várias salas de estudos, e eu fui com a minha filha. E a minha filha recordou dessa viagem astral que nós fizemos, que ela me contou depois. Mãe, eu fui num lugar com você, onde você entrou numa sala e eu entrei em outra. Eu achei tão bonitinho ela falar. E realmente eu fui. E naquela sala, naquele dia, nós estávamos estudando o livro Depois da Morte, de Leon Denis, nesse instituto. E ela entrou na sala que estava estudando o livro dos Espíritos. Então, a gente foi pegar a inspiração durante o nosso sono físico, porque a gente precisa desse intercâmbio mediúnico para nos equivocarmos menos na Terra, né? Assim, para que nós possamos, na Terra, não nos distrairmos da missão que nos foi confiada. E então, nesses 3 tipos de sonhos, meus irmãos, de modo especial, o sonho etéreo, que Leon Denis chamou de sonho etéreo, é que nós deveríamos caprichar na hora de dormir, né? Caprichar, entre aspas, no sentido de não nos alimentarmos de forma pesada, dar o processo de tempo da digestão, não ficarmos vendo filmes violentos na televisão que possa exaltar a nossa mente, de repente ouvir uma palestrinha de noite e fazer as orações. A minha irmã é muito interessante, a Dalva, que ela diz assim: quando eu perco o sono, Leila, porque é muito comum também, a gente tem insônia, né? É natural. Estamos num mundo de expiações e provas, de muitas notícias, que às vezes nos interessa ver, mas que deixa a gente triste, preocupado. Então, você perde o sono, aí eu levanto, ponho uma palestrinha e fico ouvindo. Se for ação de espíritos obsessores para me deixar sem dormir, ele vai ouvir comigo a palestra. Ele vai ouvir comigo a palestra. É uma boa orientação, sabiam? Porque se você perder o sono, não vai tomar remedinho, não. Porque você vai tomar remédio, você vai relaxar, claro, o seu corpo físico. Só num ato extremo você tomar remédio, né? Porque o remédio sempre tem os efeitos colaterais, pode lá na sua velhice te deixar com a memória mais enfraquecida. Então não vá tomar remedinho, só se estiver muito ruim mesmo, se não conseguir dormir mais de 3, 4 noites seguidas. Mas aí você faz isso, vai no YouTube. Hoje nós temos, meus irmãos, tantos recursos. Vai no YouTube, pega uma palestra qualquer. Nossa, tem tanta palestra maravilhosa, até no TED, que não são palestras espíritas, mas são de pessoas extraordinárias que já venceram tantos desafios e, através de palestras, elas nos contam esses desafios. Então, assim, tem muita palestra boa para você assistir, para você ter um sono reparador. Porque aí, quando a sua alma se afasta, todo o seu corpo vai estar em repouso. O espírito vai tranquilo encontrar-se na dimensão espiritual com seus amigos, vai aprender mais e, na volta, vai acordar tão feliz, tão satisfeito. Às vezes a gente encontra com os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos amigos. Tem pessoas que encontram e ficam preocupadas, falam assim: será que meu pai está passando por algum problema? Será que a minha mãe está passando por algum problema? Porque não acredita na possibilidade do reencontro, né? Mas podem acreditar.
nós podemos reencontrar com os nossos amigos na dimensão espiritual, mas vamos fazer também a nossa parte. Na hora de dormir, vamos fazer uma alimentação mais leve, principalmente na nossa faixa etária, né? Fazer essa alimentação mais leve, beber bastante líquido durante o dia, bastante água, para ficarmos hidratados, fazer uma prece antes de dormir, evocar o nosso guia espiritual para nos proteger, né? Lembrar dos nossos filhos, dos nossos queridos que estão distantes de nós, enviar vibrações amorosas para todos eles, porque também tem essa possibilidade da gente reencontrar com eles na dimensão espiritual. Já pensou que lindo se a gente pudesse, assim, tivesse essa prática bem desenvolvida e reencontrar com os nossos queridos na dimensão espiritual? Mas é possível, meus irmãos. Vamos estudar, então, bastante, fazer essa nossa trajetória de transformação moral, porque à medida que nós vamos fazendo melhores escolhas, mais apto estaremos para sermos instrumentos do nosso Pai Celestial. Muita paz para todos, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Eu sempre falo isso. Até a próxima semana, se Deus quiser, por conta daquele caso dos Nasrudim, né? Aquele mulá da Igreja Bahá'í, da religião Bahá'í. Até vou iniciar a semana que vem, eu vou iniciar contando a história de Nasrudim, para vocês entenderem por que eu falo até a próxima semana, se Deus quiser.